Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. O Estatuto da Igualdade Racial completa 5 anos de existência. Um dos seus artigos diz que deve ser adotada pelas empresas a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros. No Ver TV de hoje, nós vamos lembrar a importância do Estatuto para a democracia brasileira e também sobre os seus efeitos na mídia em geral. Para isso, nós convidamos Maurício Pestana, secretário de Promoção da Igualdade Racial do município de São Paulo. Rosane da Silva Borges, jornalista e integrante da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial também de São Paulo. E Edio Silva Júnior, advogado e professor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Muito obrigado, os três, por terem aceito o convite para conversarmos um pouco sobre esse momento do Estatuto da Igualdade Racial e das implicações que ele tem na mídia em geral e na televisão em particular. Mas antes de começarmos aqui a nossa conversa, vamos saber mais algumas informações sobre esse tema. Vamos ver. Os negros formam a maioria da população brasileira. De acordo com o último censo do IBGE, mais de 14 milhões de pessoas se identificaram como pretas e mais de 82 milhões como pardas. Apesar de representarem a maior parte da população, os negros ainda vivem em condições desiguais em relação aos brancos. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o desemprego é maior entre mulheres e homens negros e a sua renda é 40% menor que a dos brancos. Outro levantamento realizado pelo movimento Todos pela Educação aponta que a taxa de analfabetismo entre os negros é 2 vezes maior que entre os brancos. Já o mapa da violência de 2014 mostra que do total de vítimas de homicídio no país, em 2012, mais de 70% eram negras. O negro, ele é discriminado duplamente no Brasil. Ele é discriminado por sua condição social e, além disso, ele é discriminado pela sua cor de pele. Visando combater essa discriminação e estimular ações afirmativas, em 20 de julho de 2010, foi sancionada a Lei 12.288, de autoria do senador Paulo Paim, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. Após quase 10 anos de tramitação no Congresso e com muitas alterações no projeto original, a aprovação do Estatuto foi um marco para o movimento negro. O Estatuto é uma realidade, é lei. Claro que não é a lei dos nossos sonhos, mas é bom lembrar que a Lei Áurea, nós, abolicionistas, também queríamos mais. Ali só ficou escrito, os negros estão libertos. Na Lei Afonso Arinos, nós queríamos mais. Na Lei Caó, nós também queríamos mais. Como agora no Estatuto da Igualdade Racial. De nossa autoria, a gente quer avançar mais. Em 2015, o Estatuto completou 5 anos e, além de reconhecer a discriminação racial no Brasil, inspirou avanços importantes como a implantação das políticas de cotas raciais. O Estatuto é uma lei federal e eu acho que esse é a maior importância dele. Depois da nossa Constituição Federal, nós podemos dizer no Brasil que nós temos uma lei nacional que cuida e que se preocupa com a promoção da igualdade racial no nosso país. E isso já é um avanço, é algo inédito que só o Brasil tem, uma lei como essa. E só o fato de existir a legislação e, a partir dela, ações e políticas já estarem sendo implementadas, já mostra a força que ela tem. Mas o Estatuto não é uma unanimidade. Entre os críticos, a principal reclamação é que muitas normas não são obrigatórias e não estipulam penas para o descumprimento. O artigo 44, por exemplo, que prevê mais oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros em programas de TV e em obras cinematográficas, não tem sido cumprido. O Estatuto também não é eficaz contra os crimes de racismo na internet. Só neste ano, o jogador de futebol Michel Bastos, a atriz Thaís Araújo e a jornalista Maria Júlia Coutinho foram vítimas de graves injúrias raciais nas redes sociais. Nós não tínhamos um estatuto que discutia a importância e orientava o Estado a perceber a importância de elaboração de leis de fomento da igualdade racial. Nesse sentido, ele é positivo, mas
do ponto de vista da realidade da vida da população negra, qual é o efeito prático que esse estatuto trouxe? Edio, qual é o efeito prático que esse estatuto trouxe? Vamos responder a pergunta aqui do Belchior. Olá, eu acho que são dois efeitos práticos e que o Brasil sente de alguma forma no cotidiano. O primeiro é que ele mudou o conceito da intervenção do Estado. Até o Estatuto, ou até pouco tempo antes do Estatuto, a ideia é de que, em relação ao racismo, o papel do Estado seria punir. Lei penal contra o racismo. Prende. Com o Estatuto, você tem uma inversão aí conceitual importante. A responsabilidade do Estado não é esperar que a discriminação aconteça e ter uma intervenção somente sancionatória, punitiva. O papel do Estado é promover a igualdade racial. Quer dizer, eu acho que essa é a grande vantagem que ele trouxe. Mesmo antes dele, já estavam em curso políticas importantes de ação afirmativa, por exemplo, no acesso às universidades. Mas é verdade que ele, como o próprio nome diz, como Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, ele disciplinou a matéria como um todo. E ele, muito embora não tenha caráter mandatório, ele não é obrigatório, mas ele prevê obrigações para o Estado em várias áreas, de maneira que ele abriu, digamos assim, do ponto de vista jurídico, abriu o horizonte para que você possa ter políticas de ação afirmativa em várias áreas. Muito bem, eu queria perguntar para a Rosane como é que ela analisa a cobertura que a mídia, de uma maneira geral, a televisão em particular, deu e dá para o Estatuto e para essas reivindicações, não é, que estão contidas lá, e também comentasse alguma coisa em relação a se chegar ao Estatuto. Qual foi esse processo, esse, me parece, longo processo, né? A mídia ela se comportou como costuma se comportar com a questão racial no Brasil, né? A cobertura ela foi muito parcial, muito fragmentada, porque há um fundamento nos nossos suportes midiáticos e de imprensa que o racismo não é estrutural. Ora, se ele não é estrutural, do ponto de vista da pauta da cobertura, ele só ganha lugar e espaço quando ele é visto como algo acidental, extraordinário, particularizado. Então, o que se tem em termos da cobertura do Estatuto, da sua aprovação, é um conjunto de informações muito frágil, né? Porque, como a própria ministra apontou, ele é uma lei federal e, como tal, ele tem uma incidência direta sobre a vida não só da população negra, mas de todos, da nação brasileira. Então, a gente tem um descompasso entre um mecanismo importante, né, legal, e como disse o doutor Edio, embora ele não seja mandatório, mas ele prevê algumas obrigações, portanto, ele muda a dinâmica inclusive das políticas públicas, né, em todos os estados da federação, mas isso você não vê espelhado nas discussões sobre as relações de poder na imprensa, né, sobre as políticas públicas nos nossos cadernos relacionados à política, ao poder. E qual é o saldo disso para a população brasileira? É muito negativo, porque esse descompasso cria zonas de sombra e de silêncio muito grande no que diz respeito a um debate efervescente, um tema que está na ordem do dia, mas a gente costuma dizer o que sai na mídia não existe, né? Pois é. Então, de certa forma, você tem uma forma de diminuir e de minimizar algo que é muito pregnante, muito forte nas tensões sociais cotidianas. Parece, né? que não existe. E parece que não existe por conta disso. Né? E o que a gente vê em termos de, digamos, do bastidor de todo esse momento prévio à aprovação do Estatuto? Ele foi, como eu diria, e a gente costuma dizer isso sem muito medo de errar e de cometer alguma injustiça, é que a gente não tem nenhum mecanismo legal no que diz respeito ao movimento, à questão racial e à questão das mulheres, que não foi gestado no interior dos movimentos sociais. No caso do Estatuto, com o movimento negro à frente, protagonizando. Então, a gente tem todo um longo processo, né,
por vezes doloroso, por vezes exitoso, e como o próprio doutor Edio disse, do Estado mudar a posição dele em relação ao racismo. Ora, se o racismo ele define, inclusive, o próprio status, né, da nação brasileira, porque se a gente pegar o nosso IDH, nós somos menos nação, porque esse IDH, quando ele é desagregado por raça, o Brasil ele despenca, então a gente tem você está se referindo ao Índice de Desenvolvimento Humano, exatamente. O IDH. O IDH. Então, a gente tem um problema que não é apenas questão de polícia, mas o que, né, fundamentalmente, é uma questão de políticas públicas, é uma questão de que país que a gente quer, qual o projeto de nação que está em jogo. Então, todo esse processo de pressão dos movimentos sociais, na verdade, não diz respeito apenas a um atendimento à população negra, mas a uma redefinição à democracia brasileira. Maurício, e como isso chega, você que é secretário de uma das maiores cidades, né, do mundo, né? Mas como é que isso chega, se você tem esse contato na cidade? Como é que isso chega na população? O Estatuto chega na população, a proteção que ele dá à população, e como nós estamos dizendo, não é só a população negra, mas a sociedade em geral, né? Você acha que ele chegou, as pessoas sentem no Estatuto algo protetor? Eu acho que o Estatuto ele é fundamental e ele consegue ser um marco para se discutir políticas públicas da questão racial. Isso no Brasil, na cidade de São Paulo em especial. A cidade de São Paulo tem uma lei de cotas, né? Ela destina 20% das cotas do serviço público, desde dos cargos de estagiário até cargos de secretário. 20%? 20% para afrodescendentes, para negros. E o Estatuto, ele é colocado, ele é levado quando a gente vai falar da importância dessa lei e o porquê dessa lei na cidade de São Paulo. Então, o Estatuto, para nós, ele virou um referencial. Agora, eu acho que mais do que isso, o Estatuto também ele é importância, e a gente dá muita importância pelo histórico de luta para se constituir. Por mais que ele não tenha... Ele tenha tido alguns artigos vetados e tudo mais, mas a luta para que se tivesse um Estatuto da Igualdade Racial, que, como Rosane mesmo colocou aqui, a junção desse movimento social defendendo essa lei, também foi importante porque foi um marco para nós, né? Ou seja, nós temos um marco da luta, um marco da batalha, e como que a gente se articulou para que essa lei pudesse ser aprovada. Bom, só o fato de existir um Estatuto da Igualdade Racial mostra que há desigualdade racial, né? Muitos dizem que no Brasil, tem até um livro escrito aí por um jornalista dizendo que não há racismo no Brasil, né? Só o fato da necessidade de um Estatuto da Igualdade Racial mostra que há racismo, né? Eu acho que só isso já é um mérito, né, do Estatuto, levar esse debate, né, à sociedade. Sem dúvida, Lalo. Ontem eu participava de um evento belíssimo promovido aqui em São Paulo pelo secretário Maurício Pestana, sobre desenvolvimento inclusivo, e eu dizia exatamente dessa revolução que o Brasil experimentou nos últimos 30 anos. Que revolução é essa? Há 30 anos o discurso era o discurso da inexistência de um problema racial. As pessoas, eu me lembro que quando eu comecei a militar no movimento negro, as pessoas diziam, mas esses pretos aí ficam vendo muito filme norte-americano e estão querendo importar para cá um problema que não existe aqui. Mas continuaram dizendo isso até recente. Sim, mas veja, hoje, por exemplo, em relação às políticas de ação afirmativa, vamos pegar um núcleo central do Estatuto da Igualdade Racial, que, na verdade, nasceram antes dele, mas ele foi um marco regulatório importante. As políticas de ação afirmativa. Nós temos segmentos da mídia que sistematicamente detrataram e ainda hoje detratam quase que cotidianamente as políticas de ação afirmativa. Entretanto, a maioria da opinião pública brasileira é favorável. Então, nós partimos um tempo histórico muito curto, 3 décadas, de um país que negava o problema racial para um país que hoje tem o Estatuto da Igualdade Racial. Isso é fruto de uma luta incessante, resoluta, incansável do movimento negro e lideranças políticas importantes que entenderam o sentido que isso tem para a democracia, como a professora Rosane dizia aqui.
Então, sem dúvida nenhuma, não faz nenhum... E a gente sempre dizia isso, quer dizer, o fato de o país não discutir o problema racial como não discutia, era um sintoma da gravidade que o problema tinha. Estava escondido, né? Estava escondido. Quer dizer, essa ideia, ainda ontem eu li alguma coisa, acho que na Folha de São Paulo, dizendo que o mito da democracia racial fez mal ao Brasil. E certamente fez muito mal ao Brasil. Muito bem. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com essa conversa aqui sobre o Estatuto da Igualdade Racial e também a aplicação dele aos meios de comunicação. Nós vamos aprofundar isso nos próximos blocos. O Ver TV volta já. O Ver TV debate hoje o Estatuto da Igualdade Racial e seu impacto na televisão. E nós ouvimos um dos responsáveis por um dos blogs mais lidos publicados pela revista Carta Capital. É o do Negro Belchior, produzido pelo historiador e professor Douglas Belchior. Ele fala aqui para o Ver TV sobre a disputa pelos espaços de poder na sociedade, espaços esses que envolvem a mídia, e o envolvimento dos negros nessa luta. Vamos ouvi-lo. É evidente que os espaços da grande mídia, da grande imprensa, os espaços de produção cultural, em todas as sociedades, elas tendem a reproduzir o pensamento hegemônico. E as mídias, hoje, são as grandes educadoras da sociedade. A televisão, já há quase 50 anos, né? O próprio rádio, ainda desde antes, a produção cinematográfica, toda a indústria cultural da música, do entretenimento, elas são hegemonicamente dirigidas pelas elites brasileiras, né? Então, é evidente que esse debate sempre esteve presente na elaboração política do movimento negro no Brasil, e o movimento negro sempre reivindicou espaço nesses lugares de poder. Então a televisão, como representação social da própria sociedade, ela nunca foi um espelho da vida real, né? A televisão sempre demonstrou, assim como o rádio e todos os espaços da grande mídia, sempre colocou o negro como a figura marginalizada, como aquela figura promotora da violência, como aquela figura que representa perigo para a sociedade, como aquela figura que representa ou como aquela figura que está fora do padrão da beleza, fora do padrão do aceitável, fora do padrão do educado, né? Então o que a gente tem é a hegemonia de um pensamento europeu, de um pensamento que ainda hoje tem como centro os ideais racialistas brancos, né? E a televisão, o rádio, o cinema, a publicidade, ela ainda é dirigida por essa mentalidade. Infelizmente, o Estatuto da Igualdade Racial, quando se tornou apenas sugestivo, deixou de ter o peso de obrigar esses canais, esses espaços de poder, que é o quarto poder brasileiro, o espaço da imprensa, o espaço do jornalismo, o espaço da indústria cultural, de ter um papel efetivo na construção da igualdade. O Estatuto, Maurício, na sua versão original, previa a obrigatoriedade de cotas. Nós lemos aqui no começo do programa e mostramos aí no VT que isso desapareceu. Ficou apenas quase que uma sugestão, né, para que as empresas contratem profissionais negros. O Estatuto ele era quase que revolucionário. Quando nós discutimos o Estatuto, uma frase que se falava muito era o seguinte: esse Estatuto é o Estatuto que nós queremos, é o Estatuto que pode ser aprovado no momento, né? Você imagine que o Estatuto, quem foi o relator dele foi aquele deputado caçado, Demóstenes. Senador. Demóstenes Torres, exatamente, de Goiás. Que foi depois, enfim, caçado e processado por corrupção. Então, realmente, com aquele Congresso, com aquela dificuldade, seria muito difícil que o Estatuto fosse aprovado do jeito que ele estava. E, como tudo no Brasil, houve muitas negociações, houve, enfim, vetos importantes, principalmente relacionados com publicidade. Isso fez com que o Estatuto não foi o Estatuto dos nossos sonhos, mas eu ainda continuo achando ele como um marco
né? Inclusive para essa discussão, inclusive para que nós tivéssemos uma ideia de como essa discussão ela é muito difícil, né? Quando nós vamos levá-la nas nossas elites políticas, né? Eu acho que o estatuto foi muito interessante, ele é muito interessante, mas foi o estatuto que pôde ser aprovado naquele momento. Rosane, ele falou aqui da mídia, e eu fico pensando, a gente entra nas redações de jornalismo, seja impresso, de televisão, às vezes você vê um ou outro apresentador negro, mas você vai na redação e você como trabalha, você tem essa relação próxima com os jornalistas, você não vê quase jornalistas negros. Quer dizer, como é que você pode ter uma pauta de problemas, sobre problemas negros, ou uma pauta sobre o estatuto, por exemplo, por pessoas que não têm a familiaridade com o tema? Você concorda com isso? Quer dizer, há uma ausência, né, do negro nas redações. Não, com certeza, isso é em qualquer redação, como você disse, né, Lalo? Isso revela a brutalidade, né, do racismo e como isso é naturalizado, né? Desde quando a gente é estudante de comunicação, a gente se depara com isso. Quem é que vai para as bancadas de telejornal? E isso não é problematizado nas escolas de comunicação. Professoras e professoras não põem, né, esse lugar do naturalmente reconhecido e apto, né, a desenvolver determinadas funções, tem um crivo absolutamente racial no Brasil. Então, quanto mais a profissão ela tem a ver com visibilidade, com imagem, com mídias, né, que são esferas de poder, porque ali se define os padrões do visível, portanto, daquilo que vai existir, menos você tem presença de profissionais negros. Mas a perversão, ela também não para por aí. Ela está também na ausência da temática, porque é muito complicado. Eu considero que a ausência, ela é, de fato, algo denunciador, né? Mas, uma vez que negros e negras não estão nas redações, isso não significa dizer que a gente deve justificar a ausência da tematização da questão racial como apenas derivada dessa ausência. Não, é um conjunto de coisas, né? O racismo, e esse é um outro aspecto problemático do racismo na mídia, né? Se nega em absoluto o problema, né? Não se tensiona internamente como esse problema afeta a estrutura ocupacional da imprensa pela ausência de profissionais e, por outro lado, também se sonega informações importantes sobre a questão. No seu trabalho, Ed, como é que você vê essa questão da mídia, da imprensa, tratando das questões do negro? E mais do que isso, eu queria continuar um pouco nessa ideia da presença do negro nas redações de telejornal, não só como apresentadores. Nós temos aqui uma excelente apresentadora do nosso telejornal, a Luciana, negra, uma profissional competentíssima, a Luciana Barreto. Mas é uma exceção à regra. Mas eu estou indo um pouco mais além, não só no vídeo, né? Mas a necessidade da formação e da presença. Por isso que eu acharia que as cotas seriam muito importantes se fossem realmente aplicadas. É verdade. Eu só destacaria a publicidade. A publicidade, há muito tempo, muito antes do Estatuto, por reivindicação do movimento negro, a publicidade já vem refletindo há um bom tempo a imagem de figuras negras num lugar de dignidade, de altivez, de beleza, não é? E, inclusive, a propaganda eleitoral. Quer dizer, eu até fiz um pequeno artigo sobre isso antes, quando a figura, em um programa eleitoral, quando o anunciante ia falar sobre a figura do pobre que precisa de um posto de saúde no bairro, você já imaginava uma mulher negra, gorda, descabelada, não sei o quê, com uma criança no colo. Hoje, os negros entram no horário eleitoral de uma maneira muito altiva, muito digna. São vários apresentadores. Vários apresentadores. Eu acho que a publicidade refletiu, e talvez porque a publicidade também lida com o mercado. Hoje você entra numa farmácia, você vai ver lá produtos cosméticos para mulheres negras. Quer dizer, o mercado também captou as mudanças que o país veio experimentando pela força da ação do movimento negro.
Agora, a novela e o jornalismo, de fato, também, acho que a novela, vez ou outra, ela reflete a tensão que há na sociedade. De maneira tangencial, ainda com o olhar que alguns autores têm. No jornalismo, eu acho que o exemplo mais acabado é o futebol. Quer dizer, você tem uma presença marcante de negros no futebol. Talvez a maioria. A maioria dos jogadores de futebol. E os analistas de futebol, é impressionante a ausência de negros. Quer dizer, reafirmando a ideia de que quando a atividade envolve força física, envolve musculatura, envolve atividade, os negros servem. Quando envolve reflexão, quando envolve intelecção, quando envolve o pensamento, já não deve ocupar, digamos, o mesmo lugar. O Maurício ia fazer um comentário. Eu acho que houve uma mudança também, Ed, na publicidade, um pouco por conta da mudança ou do surgimento, ou do crescimento dessa nova classe média negra consumidora que aconteceu nos últimos 10, 12 anos, né? Eu acho que a reivindicação do movimento social negro ela foi importante, sim, mas também esses consumidores, e a publicidade também trabalha muito com pesquisa, começaram a atuar. Olha, tem vindo um novo cara aí que está consumindo, ele é muito mais exigente, né? Isso também se dá com o processo educacional, né? Você teve um século XX aí, onde nós entramos nesse século ocupando 2% das vagas das universidades. Hoje nós estamos em um volume muito maior nas universidades. Ocupam quantos por cento hoje? Hoje quase 20%. Então é uma mudança significativa. Ou seja, só nesse século entraram mais negros, estamos em 2015, do que em toda a história da educação no Brasil. Eu acho que dentro desse assunto, sobre a identidade negra na televisão, que ainda é pouco desenvolvida, eu acho que é isso que vocês estão falando. Nós ouvimos aqui em São Paulo, existe aqui em São Paulo, a Rosane conhece, o grupo teatral chamado Companhia Os Crespos, não é isso? É isso. E que ela vem lutando para afirmar essa identidade negra. E para falar sobre esse trabalho, nós ouvimos a diretora artística do grupo Os Crespos, a Lucélia Sérgio. Ela fala da necessidade de ir além da simples presença de negros e negras no vídeo. Vamos ouvi-la. Não basta a gente estar nesses veículos, é preciso ter uma imagem que não nos inferiorize socialmente, né? Que não nos coloque no lugar em que a gente não quer se ver, né? A gente precisa se ver num outro lugar, num outro espaço, numa outra imagem. E agora, hoje mesmo, eu recebi um recado de uma produtora que está fazendo a produção da nova série do Netflix. E eles precisam de um ator negro para ser protagonista. E o recado da produtora para fazer o casting era: precisa ser um ator negro muito bonito. Como nós sabemos da dificuldade de encontrar atores negros bons, muito bonitos, nós também faremos testes com os nossos atores brancos lindos. Esse era a chamada do casting. Isso a gente enfrenta todos os dias. Você não é bonito o suficiente porque a beleza que a gente tem como padronizada nessa sociedade é uma beleza europeia, não é uma beleza que nos coloca em pauta, não é uma beleza da qual nós fazemos parte, né? Apesar de a gente andar na rua e ver outra beleza, né? A gente anda na rua e vê uma beleza, liga a televisão e vê outra beleza. E a gente continua, mesmo nesses espaços em que precisamos colocar mais personagens negros, precisamos colocar mais pessoas negras nas séries, nos filmes, na TV, a gente ainda continua tentando adequar esse corpo negro a um padrão europeu, eurocentrado, de beleza.
Rosane, eu queria ouvi-la sobre isso. Quer dizer, inclusive ela disse também, em outro trecho da entrevista, que vai ficar aí depois na internet para as pessoas verem na íntegra, ela disse que às vezes alguma novela coloca até um casal de negros, mas depois a novela seguinte só tem brancos. Parece que é assim, vamos resolver o problema aqui nessa e depois a gente continua fazendo o que sempre fez. E aí ela lembra uma coisa interessante, que não é só aparecer, tem a questão de aparecer como, com que tipo de identidade, né? Não, isso é fundamental. Hoje, quando a gente pensa poder, essa associação com imagem, ela é vital. Tem uma frase de um pensador francês que ele disse que todo o poder da imagem corresponde a uma imagem do poder, né? Não há possibilidade disso, com tanto mais razão hoje a gente vê como é que isso se verifica. Ora, se um grupo racial ele tem uma imagem que é sempre subalternizada, uma imagem que está dentro de padrões estéticos, ainda que a gente questione esses padrões estéticos, do lado da fealdade, do ruim, do degradante, evidentemente que os sistemas de informação e entretenimento impactam sobre a biografia desse grupo, porque se a gente considerar de fato que imagem é poder, né? Há uma predefinição, né, do que um corpo de um homem negro e uma mulher negra servem no Brasil, porque esse imaginário reafirma o que nós somos, né? Daí porque a gente vê testemunhos diários de pessoas bem vestidas, jogadores, né? Enfim, ou pessoas comuns que sofrem racismo no cotidiano nas ruas. Por quê? Porque há uma pré-definição sobre esse corpo que é alimentado cotidianamente sobre as imagens que nos dizem o que é esse corpo negro. E o trabalho da Companhia Os Crespo é um trabalho muito fundamental nesse sentido, porque eles dão literalmente uma outra volta no parafuso, não é apenas a presença. Mas que presença é essa? Quando o Dr. Ed falava da publicidade, eu fiquei muito provocada, né, a falar também a respeito, que de fato é algo que a publicidade ela mudou muito um padrão de visibilidade da população negra, mas tem algo no campo da publicitário que é um problema. Se a gente perceber onde é que está o negro, como disse o secretário, né, teve uma outra mudança do Estatuto do Consumidor, mas o negro não tem propaganda de margarina, não tem propaganda de carro, porque essa publicidade que nos concede uma imagem é uma publicidade que também estabelece linhas de onde a gente pode estar. Uma propaganda de margarina, até que se prove o contrário, margarina é um produto barato. Por que aquela família, né, sempre feliz, né, aquele cachorro? Porque, na verdade, a propaganda de margarina não vende margarina, vende um estilo de família feliz. E nós não estamos, né? As pesquisas apontam que tudo que está relacionado à higiene mais profunda, à beleza, a ideais culturais, nós não estamos. E a gente realmente, creme dental, por que não tem homens e mulheres negras fazendo? Né? Uma pergunta, sim. Não, eu vou ter que fazer um rápido intervalo, que você continue, depois o Maurício vai comentar também, né, esse problema que você está levantando, que é muito interessante. Mas eu vou fazer um rápido intervalo e o Ver TV volta em seguida, conversando aqui sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Voltamos já. O Ver TV está conversando hoje sobre os 5 anos do Estatuto da Igualdade Racial e o seu impacto na televisão brasileira. E eu, no bloco anterior, acabei tendo que interromper a Rosane. Por favor, você estava falando exatamente de uma questão muito interessante, que o negro está na publicidade, mas com muitos limites, não é isso? Ainda com muitos limites, né? Você temos avanços, né, de um lado, nas empresas públicas, uma outra representação. Isso é fruto dos movimentos negros dialogando com o Estado brasileiro, mas, por outro lado, a gente ainda tem essa grande trincheira aí. E eu não tenho dúvidas que a gente deve pensar a representação para além do Estatuto do Consumidor. Evidentemente que o consumo ele é fundamental e a gente quer, infelizmente, a gente vive num mundo marcado pelas relações de consumo capitalista e a gente quer disputar a imagem nesse horizonte, mas também é fundamental que a gente pense que
uma representação plural, ela deve estar ligada com um estatuto da cidadania, né? Ou seja, para além do negro consumir ou não, é preciso que se dê a ver a pluralidade do humano na representação publicitária, né, no jornalismo, porque isso tem a ver, inclusive os psicanalistas já dizem, né, a gente se projeta, a gente se constrói, o eu se constrói no outro, ou seja, através do espelho. Como é que uma criança que fica vendo sempre o negro como escravo ou como marginal, etc., como é que ele forma a identidade? Como é que ele forma a identidade? E aí tem também um outro problema, para além das representações negativas ou subalternizadas, é quando, principalmente na dramaturgia, a gente vê isso nas novelas, quando o negro ele não está no lugar subalternizado, está, digamos, num lugar mais plural, um profissional liberal, ele também é reduzido em sua humanidade. É um negro que não tem família, né? É uma médica que não tem história. E eu sempre venho dizendo que o ônus da representação, claro, a subalternidade é algo muito ruim para nós, né? Uma população que foi escravizada e que não há uma representação plural sobre ela, você insiste em um repertório que fere de morte a identidade de crianças. E não só de crianças, e de adultos, né? Claro. Agora, por outro lado, é necessário que a gente pense que, mesmo o negro ocupando um lugar subalternizado, escravizado, motorista, empregada doméstica, ele tem que ser representado em sua humanidade. Glória Pires, em Anjo Mal, foi empregada doméstica, ela era a protagonista da novela. O Reginaldo Farias fez o Lúcio Flávio, ele protagonizava e o roteiro depende, né, do personagem. O Kevin Costner do Guarda-Costas. Então, o problema da representação depreciativa é que ela, além da subalternidade, ela é acompanhada de uma destituição da humanidade do outro. E isso a gente vê constantemente na dramaturgia, na publicidade, claro, com os avanços que a gente reconhece, mas é um nosso grande desafio. E eu não temo, não só porque eu sou da área, não é nada corporativista, mas que enquanto a gente não mudar esse regime de visibilidade, a gente ainda condena a população brasileira, e não só a negra, a um problema terrível que é de subtração, né, das identidades e, portanto, de uma ferida narcísica no que diz respeito à concepção que a gente tem de humano e de humanidade. Né? Maurício. Olha, eu acho que o mais interessante, eu acho que o mais difícil que tem que ser colocado nisso é a cultura, né? A televisão brasileira tem 60, 70 anos, se falar em televisão em imagem, em que a cultura desses veículos foi uma cultura formada e forjada na discriminação. É como se o negro não existisse ou se só existisse nessas posições. Então isso refletiu, isso criou uma cultura de roteiristas, de escritores, de diretores, que só conseguem ver o negro dessa forma. Por mais que nós tenhamos mudado e pressionado, e eu acho que essa discussão hoje está muito mais disseminada na sociedade, e há uma talvez boa vontade de mudar isso, que tem mudado aos poucos, mas há uma dificuldade de ver. Eu fico percebendo que, por exemplo, mesmo quando você pega, e aí acentuando um pouco o que você falou, a visão que você tem do negro, da família negra, é essa visão distorcida, mas ao mesmo tempo, se você tiver um roteiro que vai falar sobre uma favela no Brasil e que terão protagonistas, a família vai ser branca. Então você pega, né, uma comunidade, e as comunidades no Brasil, até por conta do histórico de discriminação e da história da escravização, ela é povoada por pessoas negras em sua maioria, né, em quase sua totalidade, menos na televisão, né? Então você tem, assim, por exemplo, e aí voltando para a publicidade, o consumo que você estava dizendo, consumo de cerveja, por exemplo. Poxa, nós consumimos. Eu acho assim, cerveja é uma bebida nacional. Você nunca vê uma propaganda de cerveja
um negro, né? Na praia mesmo, né? Na praia. Então, na realidade existe uma cultura, por quê? Porque também por trás disso, e aí eu digo um pouco, eu também sou cartunista, e vou contar um fato rápido aqui. Eu trabalhei durante muitos anos em redação de jornal, e às vezes a gente dividia ali com os outros cartunistas, os cartunistas todas as vezes que iam fazer o desenho de um ladrão, o ladrão era negro. E eu falava, pô, né? Aí eles, olha, lá vem o militante. Eu, quando ia fazer um ladrão, fazia o ladrão branco. E eles falavam, não, mas você está pensando. Nós não, é espontâneo. Então, isso é uma palavra muito decorrente de quem cria. É espontâneo, né? É espontâneo, ou seja, o racismo é naturalizado, né? Então, eu acho que assim, há um trabalho a ser feito que é também de educação dessa gente que está por trás das câmaras, escrevendo. Eu queria voltar um pouquinho aqui para a questão do Estatuto, e a gente não falou um pouco nisso, sobre a aplicação prática do Estatuto da Igualdade Racial. Ela foi lembrada numa entrevista que nós fizemos com o Frei Davi, que é diretor executivo da ONG Educafro. Ele falou ao Ver TV lá na Catedral de Brasília. Vamos ouvi-lo. Eu vejo o Estatuto com dois olhares. O primeiro olhar é o povo negro que se organiza e luta por seus direitos. Segundo olhar, o Estatuto revelou a grande composição de forças presentes no poder estabelecido do Brasil. Ou seja, quando ele foi votado, 2% mais ou menos dos deputados e senadores eram negros. E talvez uns 10% eram convictamente brancos que abraçavam a causa. Os demais estavam aí, nem aí. De modo que tivemos o grande inconveniente de ter um poderoso senador, Demóstenes Torres, radicalmente contra as cotas. E Demóstenes Torres tinha um grande poder de liderança. Ele, portanto, canalizou todas as suas forças para combater no máximo o Estatuto. Então, um Estatuto que nasceu como uma lei determinativa, Demóstenes Torres transformou o Estatuto em apenas autorizativo. Foi um prejuízo muito grande para a comunidade negra. O que mais está prejudicando o Brasil? Nós, brasileiros, e qualquer ser humano, vive de imagens. Ora, o poder da televisão, o poder do meio de comunicações, era e é fundamental nesse processo de discutir a presença do negro na sociedade. Então, no Estatuto Originário, tinha 20% de cotas para negro em todos os setores dos meios de comunicação. Com a mudança e o corte feito por várias forças que se articularam, inclusive forças do meio de comunicação, cortaram esse item da obrigatoriedade de ter 20% de cota para negro em todo o sistema de comunicação do Brasil. Nós podemos abrir um processo contra todas o sistema de comunicação do Brasil, todas as empresas particulares de comunicação, abrir um processo contra elas, uma ação civil, via Ministério Público, dizendo que o Estatuto, ele orienta, e não fazer nada é dar as costas para o Brasil. E ele dizia mais, viu, Ézio? Ele dizia mais. Ele dizia que se o juiz disser que não cabe, então para que o Estatuto? Quer dizer, o Estatuto deve ser utilizado, segundo ele, para sustentar ações que levem, por exemplo, as emissoras de rádio, de televisão, a admitirem efetivamente os negros nas suas equipes de produção, de trabalho. Como é que o senhor vê essa possibilidade de ação na justiça, tendo como base o Estatuto, embora ele não tenha esse poder determinante, de determinar? Como é que o senhor vê essa questão jurídica? É possível pensarmos, sim, em ações, inclusive porque você tem pronunciamento, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que as ações afirmativas são constitucionais. Você tem tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário há muitos anos, que prevêem, e aí, em caráter obrigatório, ações afirmativas. Agora, eu te diria, Lalo, que a gente precisava, talvez, focar atenção em dois outros aspectos. Primeiro, nós tivemos, depois do Estatuto, tivemos uma lei federal específica
de ações afirmativas no acesso à educação superior, e o ano passado uma lei... Essa primeira é a da cota. A da cota nas universidades. E a outra? E a segunda, a lei de cotas no serviço público. Sim. Quer dizer, então, talvez o esforço que deva ser feito é o esforço para você desdobrar aqueles grandes princípios que o Estatuto contém em leis, talvez leis específicas, leis direcionadas, e essas sim com caráter mandatório. Agora, veja um outro aspecto importantíssimo. Você tem tido ao longo dos últimos anos um dinamismo muito grande nos entes federativos em termos de criação de políticas de ação afirmativa. O município de São Paulo é um exemplo, talvez o maior exemplo que a gente tenha hoje. O município de São Paulo tem feito um grande esforço, seja na área pública, inclusive em fomentar iniciativas na área privada de implementação. O Maurício lembrou já a presença dos funcionários, mas além disso há outras ações. Há outras. Então, o fato de você ter uma lei como o Estatuto da Igualdade Racial permite com que um município, por exemplo, possa adotar políticas no seu âmbito e utilizar como justificativa o Estatuto da Igualdade Racial. Municípios e estados. Municípios e estados. Eu acho que o caminho da judicialização, ele é um caminho possível, ele é factível, mas eu acho que você vai esbarrar no fato de que, em algumas áreas, pensar, por exemplo, nas áreas de comunicação, além de ter o princípio prevendo as políticas de ação afirmativa, você tem que detalhar as obrigações das empresas de comunicação. Então, talvez o desafio agora seja o desafio de detalhar, digamos assim, esses grandes princípios que o Estatuto contém, detalhar em políticas públicas e privadas específicas para cada uma dessas áreas. Mas a briga é difícil, né, Rosane? Porque ele disse aqui que o que derrubou as cotas foi a pressão das empresas, né? As cotas para negros e negras nos meios de comunicação. Não só, né? Eu acho que tanto o secretário Maurício Pestana como o doutor Édio situaram muito o contexto político do Estatuto. Evidentemente que reconhecer os limites não significa dizer que a gente não tem que brigar pela expansão desses limites, né? Os movimentos sociais existem para isso. E, evidentemente, que no momento em que o tema veio a público, se tornou muito mais público, houve uma pressão, sim, das empresas, mas elas não foram as únicas responsáveis pela não inclusão das cotas. Porque até se a gente vê o conjunto do Estatuto, né, ele deixou de ter um caráter mais incisivo, né, e aí isso não é só no quesito das comunicações. Em todo ele foi, de certa forma, né, como se costuma dizer, ele perdeu mais musculatura. E aí eu acho que cabe aos movimentos sociais, gestores, operadores de políticas públicas, tensionar o Estado, e a gente também não pode, embora ele tenha sido um marco, esperar que o Estatuto resolva o problema da questão racial. Né? Se a gente parte do entendimento que é um problema que desafia o Brasil, tanto do ponto de vista de uma retórica, né, do que é a nação, como do ponto de vista dos projetos de desenvolvimento, eu acho que a gente deve não, evidentemente, desprezar, menosprezar, porque ele é um mecanismo legal, ele é uma lei federal, mas também pensar que as pressões dos movimentos sociais e as próprias práticas de estados e municípios devem provocar esse movimento reverso e de aperfeiçoamento, como o próprio Paulo Paim disse, né, o senador. A gente já teve um conjunto, né, a legislação prevendo questões voltadas para a questão racial e que não eram, né, e que não foram atendidas do ponto de vista da sua plenitude. O Maurício, nós estamos no finzinho do programa, eu não queria perder a oportunidade. Você falou de São Paulo, e a gente está falando aqui que o Estatuto pode ser um estímulo, ele deve estimular, né, governos municipais, estaduais no Brasil a implementar essas políticas públicas. Você tem exemplos no Brasil? Como é que as coisas estão andando fora de São Paulo?
Eu acho que, assim, eu posso dizer um pouco mais sobre São Paulo. Desde que eu assumi a Secretaria da Igualdade Racial, a gente tem mergulhado nessa cidade que é um verdadeiro continente, né? Mas só pegando um pouco de gancho, eu acho que você falou uma frase que eu acho que resume essa nossa discussão aqui. O Estatuto ele é uma lei, ele é algo para ser inspirado outras leis. Ele é algo que a gente pode beber nessa fonte para pensar outras políticas, mas ele em si só ele não resolve todos os nossos problemas e nem iria resolver, né? Eu acho que existem leis. O Brasil, é importante dizer, acho que o Brasil é um dos países que tem, doutor Edio, acho que deve ter até mais propriedade para dizer isso, talvez o país que tenha mais leis com relação à questão racial, à promoção da igualdade racial. A gente pode falar da Lei 10.639, que obriga o ensino da história da África e dos afrodescendentes no currículo escolar. Essa é uma lei importantíssima também. Nós temos a lei de cotas aqui na cidade de São Paulo. Então, eu acho que é o conjunto dessa legislação e outras pressões que a gente pode fazer na sociedade que vai fazer a gente mudar. Eu acho que a gente não pode esperar e achar que o Estatuto vai resolver todos os problemas. Ele é um marco importante porque ele pode ser a fonte, inclusive, de defesa dessas outras políticas que a gente tem. Mas ele é um estimulante, né? E até eu lembrava de 2 exemplos recentes, iniciativas absolutamente inovadoras. O Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução determinando que todos os tribunais, os concursos para os tribunais, devem ter políticas de ação afirmativa para negros. E o Conselho Nacional do Ministério Público também aprovou uma resolução semelhante. Uhum. Quando você vai pegar do ponto de vista da justificativa dessas iniciativas, está lá o Estatuto da Igualdade Racial. Veja, eu não estou com isso, e eu sou um dos advogados talvez que tenha à época chamado mais atenção para os problemas que o Estatuto da Igualdade Racial tem. E até cheguei a fazer algumas críticas duras pelo fato de que aquilo que nós tínhamos como modelo original, o sonho que nós tínhamos, foi absolutamente dilacerado e por uma figura de triste memória. Aliás, um negro que não se assume, talvez até se assumisse, não teria prestado um desserviço tão grande ao país, que é o finado, quer dizer, o ex-senador Demóstenes Torres, quer dizer. Mas ainda assim, o que me parece essencial, uma das frases que a gente disse aqui hoje, Lalo, que eu achei, enfim, a síntese foi a tua frase. A frase do Lalo: o Estatuto da Igualdade Racial com todos os problemas que ele tem, são muitos, ele é uma demonstração de que o Brasil mudou e ele abre a porta para mudanças mais significativas. Ele não resolve o problema, mesmo porque nosso problema ainda é ideológico. E mais, o fato de você ter cota não significa que você não tem racismo. O fato de você ter um presidente da República como Obama não significa que a sociedade é racista. Quer dizer, nós não queremos só cota, não queremos só racista punido, a gente quer uma sociedade sem racismo. Uhum. E aí você vai ter que contar com a política educacional, com a imprensa, a comunicação, etc., para mudar o sistema de valores. Então, nós não queremos um país que tenha políticas contra o racismo, a gente quer um país sem racismo. Muito bem. Agora, o enfrentamento a isso, para você chegar a uma sociedade como essa, você vai criando instrumentos, e entre esses instrumentos, o Estatuto, a meu juízo, é um instrumento importante. E com esses seus exemplos, eu acho que a gente chega ao final do programa com uma perspectiva de que as coisas prossigam, né? Talvez um pouco mais rápido, sim, mas que prossigam nesse ritmo. Muito obrigado aos três pela presença. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou em mais um Ver TV. Lembrando que todos podem entrar em contato com o programa pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. E você também pode, como eu disse antes, assistir a todas as entrevistas, nós mostramos aqui alguns trechinhos delas, no site do Ver TV na internet. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!